bem-vindos a mais um episódio do podcast C-Level Connect, um espaço que irá reunir grandes mentes da liderança com visão e alma. Eu sou Val Aguiar e a partir de agora irei conduzir com vocês algumas personalidades que irão passar aqui pelo nosso podcast para inspirar líderes e transformar vidas e negócios. E hoje, gente, eu tenho a honra de conversar com ela. É cofundadora da C-Level Executive, tem uma carreira consolidada no mercado corporativo, passando por várias áreas de negócio em diversos segmentos. Ela atua diretamente com grandes grupos empresariais em fase de transformação e em projetos de recrutamento, avaliação e aconselhamento de lideranças. Ao longo da sua carreira, Renata Berkovits, ela entrevistou e avaliou centenas de executivos em processos críticos de tomada de decisões, acumulando uma visão privilegiada sobre os desafios e oportunidades que os líderes enfrentam em momento de transição. E ela foi do CLT a empresária e sócia do seu pai na C-Level e vem contar os desafios de mercado de ser filha do dono, né? E é um grande desafio, realmente. Seja muito bem-vinda, Renata. Gente, a sua trajetória é bem bacana e eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, né? De como foi esse turbilhão todo. Já que no primeiro episódio, né, que foi semana passada, eu entrevistei seu pai e ele me falou que você é sucessora da C-Level. Olha só ainda não recebi aumento por isso, tá, gente? Mas muito obrigada por estar aqui. É uma honra, é um prazer contar um pouquinho da minha jornada, da minha história. Empreendedora, que se mescla aí a uma grande bagagem aí profissional também no mercado corporativo e quem vê sucesso não vê corre, né? Mas aqui a gente vem para contar os corres. Exatamente, né? Exatamente. Como é que você começou, Renata, né? Como é que foi essa sua transição, né? Mas antes disso, eu gostaria de saber quem realmente é a Renata Berkovits. Então, a Renata é uma pessoa apaixonada pelo trabalho. Acima de tudo, a palavra trabalho, ela me remete a muitas coisas boas, porque ela é a única forma da gente conquistar tudo que a gente busca. A Renata é mãe da Isadora, esposa, casada há quase 15 anos com o Mário, que me apoia aí, né, em todos os momentos. Madrasta, mas não madrasta, boadrasta, de 2 jovens. Então, eu brinco que eu convivo com todas as gerações, né, dentro de casa, geração X, Y, Z, millennials. Então, é uma confusão, um tormento, mas é muito gostoso, porque traz muitos ensinamentos para a gente aí lidar também com essa multigeração no mercado de trabalho. Verdade, que realmente é um grande desafio para os empresários hoje, né, Renata? Exatamente. Essa quantidade de Gen Zs que estão entrando no mercado e a gente vê muitos são bem preparados e alguns deles ainda não sabem exatamente o que querem e como se virar nesse mercado, não é? Exatamente. Eu diria que é uma dor, Val, assim, acho que como lidar com essa multigeração, né, dentro das empresas, trazer o que é de bom das outras gerações, mesclar com o que as novas gerações estão trazendo. E eu brinco muito, né, nos meus conteúdos, quem me segue, que eu sou mestre nisso, até pela minha convivência dentro de casa. Então, eu consigo ver nitidamente a diferença da minha filha, dos meus enteados, do meu marido, o que ele viveu no mercado de trabalho, como pessoa também. E a gente é um aprendizado, né? Todos os dias é um aprendizado. E acho que dentro dessa minha trajetória de vida também, eu fui mãe com 28 anos, né? Então, eu peguei toda uma mudança, né, de mercado, de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, junto com ser mãe, conciliar a carreira, né, executiva com todo esse momento. E eu fui percebendo o quanto a gente foi mudando. A gente precisa mudar o tempo todo na hora que a gente está criando nossos filhos, os valores que a gente traz, tudo que eles carregam como experiência. E isso a gente transpõe para o mercado, né? Para o nosso dia a dia de trabalho. Então, exatamente. Tem como ser diferente. Renata, quais foram, né, as suas influências para a escolha da sua formação educacional, né?
E assim, né, qual é a sua formação também, né? Eu gostaria de saber exatamente, porque eu sei que você passou por várias empresas, de diversos segmentos, né? Mas como é que você chegou até aqui? O que você fez, né? Como foi conduzida a sua formação educacional? Então, vamos lá. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Uau! Então, 17 para 18, porque eu sou de fevereiro, então quando eu entrei na faculdade foi 2 dias antes do meu aniversário, 1º de fevereiro, e já comecei as aulas ali menor de idade, né? Então, eu comecei cedo, eu me formei cedo, e eu comecei a estagiar muito cedo. E eu me formei, minha primeira formação é Relações Internacionais, muita gente não sabe disso. E lá atrás, né, quando eu fiz essa escolha, eu fui guiada por várias... a gente sabe que a gente é muito jovem, a gente não tem a escolha ainda, né, que a gente sabe que vai usar a vida inteira. Mas lá atrás eu tinha um sonho de ser diplomata. Poucas pessoas sabem disso. Que bacana. E quando eu decidi fazer o curso de Relações Internacionais, eu morava no Rio, né? Eu sou de Petrópolis, sou petropolitana, nascida em Petrópolis, e a minha faculdade era no Rio de Janeiro, né? 1 hora de distância. E eu ia e voltava, aquela loucura toda. E quando a gente decidiu, quando eu decidi fazer o curso em família, nós decidimos que eu iria estudar no Rio, foi pela distância, porque naquela época, não sei quem, os jovens não vão lembrar disso, mas isso era antes do episódio de 11 de setembro, lá atrás, né, quando aconteceu as Torres Gêmeas, Bin Laden, etc., aquela coisa toda. E o curso de Relações Internacionais, ele não era famoso. Existiam 3 instituições no Brasil, praticamente. Sim. 3 ou 4, não me lembro. Então, ou era no Rio de Janeiro, ou era Vila Velha, ou era Vitória, e em Brasília, no Itamaraty. Né? Então, eu falei, bom, o Rio de Janeiro está mais perto, então aqui que nós vamos ficar. E eu comecei a faculdade achando que eu ia ser diplomata. Eu gostava de línguas, eu gostava de aprender inglês, me via viajando, trabalhando em embaixadas por aí, e achei que, né, tava tudo dominado. Vamos lá. Logo que eu comecei a faculdade, passando ali no primeiro ano, o curso tinha um viés muito grande em comércio exterior. Então, tinha uma formação muito grande ali para a questão do comércio exterior dentro do curso de Relações Internacionais. Então, você aprender todos os processos de importação, exportação. E eu me apaixonei por isso. E eu vi que eu não queria ser diplomata nada. Fiz um monte de simulação lá na faculdade, da ONU, aquelas coisas todas. E eu falava, não, isso aqui não é para mim. É muito formal demais, é uma cartilha, ter que respeitar as regras do país, né? Por mais que eu não concorde, eu sempre fui muito criativa. Então eu falava, não, se eu não vou poder criar aqui, não vai dar certo. Eu preciso de um lugar que eu possa criar. Aí eu vi aquilo, eu falei assim, não, é isso que eu quero trabalhar em empresa. Eu quero seguir. E muito influenciada pelo meu pai, que já tinha uma carreira executiva de muito tempo, né? Me espelhava um pouco nele e falava, bom, se ele está lá como diretor de empresa... eu vi que ele construiu toda a vida em cima daquilo ali, a gente teve sempre muito conforto, né, financeiramente falando. Eu falava, então esse é o caminho. Então eu vou para uma empresa, vou arrumar um estágio lá e vou ser executiva. Mudei completamente a minha visão de mundo ali. Então foi durante a faculdade que eu fui me apaixonando e fui entrando, comecei a estagiar muito cedo, primeiro numa empresa alemã de agenciamento de cargas internacionais, comecei a aprender muito sobre isso. E logo antes de finalizar o estágio, meu primeiro estágio, eu já tinha sido efetivada ali na empresa. E me formei em 3 anos e meio. Meu curso era 4 anos e eu sempre muito acelerada, desculpa, às vezes eu falo meio rápido. E eu sempre queria antecipar as coisas. Eu era inconformada de 4 anos numa faculdade, né? E aí eu fui puxando disciplina porque eu queria me formar antes. Chegou uma hora que eu estava fazendo 20 disciplinas na faculdade, estagiando. Uau! Chegava em casa meia-noite e falei, mas eu vou me formar antes desse negócio. Então eu me formei em 3 anos e meio. E aí, nisso, eu já fui efetivada. Logo depois, quando eu me formei, eu, enfim, comecei a engrenar aí outras possibilidades de trabalho. Foi quando me convidaram para participar de um programa aqui de uma empresa no Sul, em Curitiba. E foi assim que começou a minha trajetória aí de trabalho. Eu ia te perguntar isso. Como é que você chegou aqui no sul do país, né? Então, naquela época, eu falo, gente, naquela época é coisa de velho, meu Deus do céu, mas naquela época a gente era muito influenciada. Quem queria uma carreira corporativa, a gente tinha que entrar de alguma forma nos programas de trainee das grandes empresas. Sim. Então, a gente era muito influenciado por isso. Então, tinha aqueles grandes programas trainee, e aí a gente se inscrevia em tudo, ia fazendo, se passasse, você falava, passei, entrei, pronto, vou virar presidente daquela empresa. Você achava que entrei como trainee, tá tudo certo.
E aí eu comecei a fazer muitos programas de trainee. Nisso, lá nessa época, o meu pai já morava aqui no Sul por trabalho, né? Já morava aqui em Curitiba, estava entre Curitiba, Florianópolis, enfim. E eu fui chamada a participar de um programa da antiga ALL, hoje é Rumo, né? Do Grupo Cosan, e passei. Mas o meu passeio foi assim, ok, na entrevista numa quinta, segunda-feira você tem que estar aqui de Malicuia às 8 da manhã, porque começa o seu trabalho. Então, eu botei minhas coisas no carro e vim. Foi assim que aconteceu, né? Então, eu cheguei em Curitiba morrendo de frio, sem roupa, porque carioca só tinha chinelo, short, camiseta. Enfim, cá estou até hoje. E aí, quantos anos já? Olha, vamos lá, deixa eu pensar, Val. Eu tô com 42, eu vim em 2004, se eu não me engano, mais ou menos, por aí, foi por ali. Então, 20 anos atrás. Bastante tempo. Apesar de eu não largar um pouco do sotaque, porque o R a gente nunca perde, né? Mas eu chego no Rio, as pessoas já sentem a diferença. Não, você tem uma mescla aí. É igual o meu R caipira do interior de São Paulo, né? Porta, porteira, não consigo falar porta. Não, porta então, é porta. Já falou uma porta. É uma porta. E aí começou essa jornada aí de trabalho. Então, foi tudo muito... As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida, né? Eu pulei de uma empresa para outra, me formei rápido, passei num programa, me mudei de cidade e foi indo, né? Apesar de alguns medos e receios, você fala, vai e depois vê. Vai com medo mesmo, né? Põe o pé, que Deus dá o chão e vamos em frente, né? E assim que começou... Assim que começou a minha jornada. Sua jornada. E como que surgiu o empreendedorismo? Como que você começou a empreender nesse meio tempo? Demorou muito, né? Porque eu fiquei quase 15 anos no mercado corporativo e quando eu assumi, quando eu vim para o Sul e fiquei ali, né, um tempo nessa empresa, logo já migrei para outra empresa, fiquei no Grupo Boticário quase 8 anos, foi praticamente 8 anos. E ali sempre envolvida em áreas de negociação, em áreas de negócio comercial, compras. E isso foi basicamente quase 15 anos aí de jornada dentro daquele modelo, né, que eu desenhei para minha vida, né, de seguir uma carreira linear dentro de uma empresa e ser uma executiva. Então essa coisa, né, foi quando você decidiu que não queria mais ser diplomata. Quando você foi seguir uma carreira que você queria, né, começou a pensar em ser uma executiva, você planejou tudo isso. Então, você estava seguindo esse planejamento até entrar no grupo ali, Boticário, que você falou. Sim. Então, tudo isso foi planejado? Foi planejado e eu te diria assim, Val, que eu acho que com o que a gente tinha na mão... naquela época, onde a facilidade ou o pensamento de empreender não era como hoje em dia, a coisa estava fluindo, né? Porque eu não me imaginava, do nada, montando um negócio ou construindo algo que não tivesse um planejamento a longo prazo, né? Hoje a gente vê que o acesso a empreender é muito diferente. Então, quando eu planejei a carreira e quando foi caminhando, a gente tinha um olhar um pouco assim de achar que era um mundo mais estável, né? A carreira CLT e que, enfim, que eu vou ter ali algum tipo de estabilidade. Só que eu falo que empreender não é uma escolha, às vezes, né? Muitas vezes. Ela entra na sua vida de uma forma inesperada. Sim. Né? E quando você... eu brinco que é uma picada de inseto. Você foi picado pelo mosquito. Aí aquele negócio começa a te remoer. E você começa a pensar que aquele negócio está tudo fora do lugar e que você não tem o espaço que você queria. Tá, e para onde eu vou? O que eu faço? Não sei, mas isso aqui não tá bom. E aí você começa a pensar, né? E remoer um pouco. Tá, quais serão os caminhos? Né? Por mais que você não saiba exatamente o caminho que você vai seguir, eu acho que tem uma hora que você faz um clique. Eu diria que é assim, né? Principalmente quando a gente vê muitos jovens hoje que eles começam já com uma visão na faculdade de empreendedorismo. Como Sim. eu não tinha essa visão lá atrás, não era algo natural, né? Era algo que você
enfrentava, às vezes, a mãe, a avó, que tiveram um outro tipo de vida, né, de estabilidade no trabalho. Meus avós, por exemplo, aposentados militares, que sabem exatamente a aposentadoria que ele vai ganhar o resto da vida dele. Exatamente. Né? É aquela história assim, mas quanto que você vai ganhar? Mas você tem certeza que isso vai dar dinheiro? Mas como que fica, Isso né? Porque aí. realmente ainda os antigos, as pessoas mais velhas, elas falam isso, né? Exato. Você tem certeza que você vai ganhar? Mas você vai ganhar? Mas como vai ser? E o 13º e as férias? Exatamente. Como é que fica? Então tinha as vozes, né? Aham. As vozes em volta falando: nossa, mas você vai sair deste Bem isso. trabalho? Você vai deixar Tão esse salário? bom. Como será? É tão bom para você? Mas a gente é que sabe o que muda dentro da gente, né? Exatamente. E Então. do CLT, a filha do dono, né? Como aconteceu, né, essa trajetória e a decisão, né? O que você estava começando a contar ali, como foi essa decisão de sair do CLT e ir trabalhar com o seu pai? Porque a gente sabe que realmente trabalhar com o pai ou com a mãe, trabalhar com a família é um desafio muito grande também, né? É um desafio, né? E eu, cada vez mais no nosso trabalho na Celeva, a gente vê muito isso, né? Lidando com sucessores, com empresários. As coisas foram acontecendo. Então, quando eu decidi sair do corporativo ali, padrão formal, em 2014, mais ou menos 2014 para 2015, a minha filha estava mais ou menos ali era novinha, uns 3 anos e pouquinho, estava numa jornada de trabalho intensa, liderando também times fora do Brasil. Então, essa jornada do fuso horário, ela também consome bastante. Consome muito. Fazendo muitas viagens para fora também do Brasil, para a China e etc. Foi quando eu comecei a sentir que eu precisava de mais espaço e mais tempo com a minha filha, comigo, com a casa. Foi aí que começou um pouco dessa virada de chave, antes de eu pensar que eu poderia vir a trabalhar com meu pai ou, né, na Celevo. Nesse momento, foi quando eu decidi sair, tirei um sabático, até tem lá no meu LinkedIn, tem uns meses ali que eu falo, período sabático. Não sei o que eu escrevi lá, mas é para pensar na vida mesmo. E esse período sabático, que era para durar 1 ano, durou, sei lá, 2 meses. Porque numa conversa, né, veio esse desejo, né, da fundação da C-Level. Né? Meu pai já trabalhava no mercado de executive search há bastante tempo, já tinha uma carreira consolidada, já tinha essa experiência como headhunter, né? Brasileiro adora falar esse nome, headhunter, mas caça-talentos. Caça-talentos, quase isso. Meu pai vai me matar falar isso aqui, mas é mais ou menos isso. Mas veio esse convite de integrar, né? De cofundar a empresa com ele, com o escritório em Curitiba. Ele estava numa carreira executiva lá em São Paulo também, um bom tempo. E eu pensei, como? Porque eu venho de um histórico de trabalhar em áreas que não eram teoricamente ligados a pessoas, a talentos, RH e etc. E eu falava, tá, mas como é que eu posso ajudar nisso, né? E nesse período eu estava fazendo a minha formação de coaching executivo empresarial, porque eu queria muito usar a minha experiência, usar o que eu conhecia para conectar as pessoas com seus objetivos de vida. Então, quando eu decidi fazer essa formação, ela foi muito para trazer algo que eu já fazia naturalmente dentro das empresas, que eu mais gostava de fazer, que era ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos. Então, até na minha jornada de líder, né, quando a gente tinha que desligar alguém, quando a gente tinha que remanejar alguém, isso era muito forte em mim. Eu queria achar o lugar certo para aquela pessoa. Então, isso falava muito, muito forte comigo, né? E as pessoas vinham me dar esse feedback na empresa. Nossa, se você está pensando em alguma coisa de carreira diferente, vai falar com a Renata, que ela é a pessoa que vai te direcionar. E as pessoas conheciam, né, o meu pai, o histórico dele, e também falava, aproveita e marca uma reunião com o Renato, porque ele é uma pessoa que quer mudar de empresa, então fala com ele que ele vai te ajudar lá a saber uma vaga lá, né? O seu pai estava falando, né? Não é nem RH, é gente gestão, né? Você, como ele, você está me contando aqui, e
me fez lembrar algumas passagens da conversa que eu tive com seu pai e que ele fala também, né, de uma outra forma, mas ele fala disso, dessa empatia e de saber lidar com pessoas e querer estar com pessoas, né? E você é uma pessoa muito relacional. Sim. Né? Assim, conheci a Renata no final do ano passado, 25, não, 24, nossa, eu já estou em 26, gente, nossa, que loucura, que passa tudo tão correndo. E assim, sempre, desde a primeira vez que eu te vi, né, falei pro seu pai, é minha nova velha amiga de infância, né, porque assim, é tudo tão rápido, essa mulher é um furacão, e ela vai, ela vem, e ela acolhe, nossa, e isso é muito bacana. E nessa sua fala, né, um pouquinho antes, eu estava pensando aqui, quando você falou, né, que você tinha a sua filha pequena, você queria ter mais tempo com ela, você queria ter mais tempo ali com a família, mas, ao mesmo tempo, não queria se desvencilhar do trabalho, porque é uma coisa que é sua, né? A gente começa a conviver com você e vê que você realmente gosta do trabalho, gosta do que faz, né? Sim, inevitavelmente, eu pensei, muitas mulheres empreendem também por conta disso, né, Renata? Sim. De querer estar mais próxima à família, de gostar de trabalhar e de querer ter a família próxima, os filhos próximos. Você não acredita que seja isso também? Com certeza. Por isso que elas... São poucas as executivas que nós temos hoje? Também esse é um ponto, acho que é um ponto bem bacana para a gente abordar a presença feminina hoje no mercado. E voltando ao que você comentou, não é nem a questão do tempo em si, porque é uma ilusão, né? Não é porque você vai empreender que você vai ter mais tempo. Você tem menos, né? Na verdade. Exatamente, a gente acaba se envolvendo de uma forma diferente, porque o negócio é seu e etc. Mas tem uma questão de disponibilidade criativa, que é o que eu sempre falo. Você pode estar disponível, mas do jeito que você se programa para ser. Quando você está, às vezes, num ambiente corporativo CLTista, muitas das vezes você não consegue conciliar certas coisas. Então, o mundo pós-pandemia, antes da pandemia que nós vivemos, era um mundo muito diferente com relação à disponibilidade de tempo. Eu estava lembrando, vindo para cá, a gente comentando no carro. A gente se deslocava, pegava um voo às 6 da manhã para estar em São Paulo, fazer uma reunião de 8 às 9 e voltar. Gente, alguém consegue que loucura pensar nisso? No tempo que você fez isso, você já fez 10 reuniões, né? Dentro da sua casa ou no escritório, enfim. Então, essa disponibilidade ela é diferente. O que eu vejo hoje é que muitas, até colegas de trabalho mesmo, que tiveram filhos, etc., conseguem equilibrar um pouco melhor os pratos pelo pós-pandemia, as empresas estarem se acostumando com essa cultura um pouco mais híbrida, digamos assim. E no que você comentou da presença feminina no mercado, claro, isso é um fator, né? Com certeza. A gente... eu sempre falo, o homem executivo, ele pode ter 5, 10 filhos, que o horário dele, a rotina dele continua exatamente a mesma coisa. O homem, quando ele tem que fazer uma viagem a trabalho, ele fala, amor, eu viajo hora tal, volto dia tal, ok, você precisa de algum suporte, mas a mulher, quando ela tem filhos ou quando ela precisa mudar a rotina dela, é toda uma rede de apoio que a gente mobiliza, é todo um pensamento que a gente tem de como é que vai ser aquela rotina. Então, isso é um dos fatores, sim, e eu acho que, por outro lado, o pós-pandemia ajudou um pouco a equilibrar isso, né? Mas lá atrás, eu brinco que as coisas eram um pouco mais complicadas com relação a essa disponibilidade de horário e tempo, né? Então, acho que muitos burnouts poderiam ter sido evitados no mundo híbrido que temos um pouco hoje. Com certeza. Então, acho que esse é um ponto. O que você acha que falta no mercado para nós termos mais executivas, mulheres ocupando as cadeiras das empresas? Eu acho que falta conscientização, principalmente da alta liderança das empresas em puxarem esse movimento. Por que movimento? Porque é muito... Eu que estou aqui do lado de talentos, de recrutamento, sim, eu sei o quanto é difícil e o quanto nós temos que nos impor para levar, às vezes, algumas ideias para a alta liderança de muitas empresas ainda.
né? Muitos líderes ainda que a gente vê que está se envolvendo com muitos movimentos, que entende já que o poder da diversidade não é só uma palavra, mas é dinheiro, é rentabilidade. Mas, na hora que o bicho pega, é muito mais fácil para o que é mais fácil. Então, a gente, do lado aqui do recrutamento, também a gente impõe algumas questões. E é importante você ter essa coragem, né, de falar, olha, você não acha que o seu time, o seu conselho, que a sua diretoria está pouco diversa? E é em todos os sentidos, né? Também na liderança feminina, mas em outros aspectos também. Porque como pode uma empresa vender um produto para o público XPTO da vida, ou, por exemplo, eu vendo o meu produto para 70% do público feminino, e eu não escuto dentro do meu conselho, eu não escuto a decisão e o que passa na cabeça das mulheres. Exatamente. Não faz o menor sentido. Não faz. E a gente vê muito isso. Né? Ou, por exemplo, eu vendo para a classe CD, mas eu não boto o meu pé lá onde está a classe CD para entender como é que é como é que ela vive. Como é que ela vive, como é que ela pensa. Como é que é a casa dela, como é que ela pensa. E isso a gente traz muito para essa questão da liderança feminina, né? E eu digo assim, a mulher, como ela passa por um ciclo, né? Não necessariamente da maternidade, mas a mulher, ela conecta pontos de uma forma diferente. Ela traz uma vivência, um nível de pensamento que o homem não traz, e o homem traz algo que ela não traz. Exatamente. E isso faz sentido para os negócios, porque a gente tem que pensar, ainda mais no mundo acelerado que a gente está, tecnologia, de evolução, quanto mais cabeças híbridas pensando, muito melhor. Então, é dinheiro na mesa, é rentabilidade, é futuro, né? Não é só levantar uma bandeira, né? Então, eu acho que falta um pouco dessa questão da ousadia, da gente se impor, da gente colocar, que a gente já conversou aqui. E também eu acredito que as mulheres boas pra caramba que somos, né? A gente precisa confiar mais na gente. Eu concordo. A gente precisa confiar mais na gente. Concordo. Mulherada precisa confiar no potencial delas e às vezes a mulher se autossabota, né? E a gente fala muito isso nas nossas confrarias que a gente frequenta. Sim, inclusive, a gente frequenta a confraria Liderança Feminina. Isso. Da nossa amiga Soraya. A Soraya Calil, maravilhosa. Beijo pra você, Soraya. Inclusive, ela que nos conectou. Exatamente. Né? Hoje, inclusive, ela sabia que eu ia te entrevistar e ela já me mandou uma mensagem. Eu falei assim, gratidão por essa ponte, né? Porque foi assim, uma ponte maravilhosa. É uma mulher que conecta muitas outras também, não é verdade? E faz um trabalho muito legal. Muito bacana mesmo o trabalho da Confraria Universo Feminino. Olha, Curitiba, anotem aí, procurem saber, vão curtir também, né? Com certeza, maravilhosa. Um movimento assim de dar gosto de participar. Com certeza. E a mulher, ela se autossabota, porque em muitos aspectos, né? Primeiro, o nível de comparação. Segundo, por achar que não vai dar conta. E às vezes ali está um grande potencial e também tem que juntar essas duas coisas, né? Acho que um pouquinho de cada coisa, assim. Com certeza, é isso mesmo. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, mas dentro dessa pergunta, né, que eu queria pedir para você uma mensagem que você vai deixar para quem ainda sente que não está no lugar certo, né? Então, eu vou acrescentar. O que você deixa de mensagem para essa pessoa e o que sente que não está no lugar certo e como você também falaria isso para a pessoa que está querendo sair do CLT e para aquela pessoa que está empreendendo e gostaria de estar no CLT, porque a gente sabe que tem os dois lados, né? Com certeza. Tem perfis. Bom, Val, assim, eu acho que o lugar certo, ele dá pano para manga aqui, dá para falar 2 horas aqui sobre isso, né? A gente passa por muitas coisas, né? Temos ainda 20 minutos, dá para falar bastante. A gente passa por muitas coisas na nossa vida, muitos ciclos, muitos aprendizados. Então, o lugar certo, ele nem sempre vai ser o mesmo lugar certo o tempo todo. Se é que eu me faço entender, né? E que é um pouco do que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a empreender e comecei na C-Level, a gente começou a construir, já tem 9 anos de história. E eu pensava assim, nossa,
não vai dar certo trabalhar com pai, com família, e não vai dar certo, isso vai dar problema, e de fato dá muito quiprocó, mas a gente tem que saber passar por tudo isso, né? Pelo legado, pelas pessoas que estão com a gente e tudo mais. E são coisas saudáveis que acontecem, né? E no meu caso, né? Eu tive um ciclo que eu fiquei mais ativa, menos ativa na C-Level, né? E agora eu entendo hoje que o meu legado, que o meu propósito, né? O que eu quero deixar de legado é muito em linha com a questão do futuro, né, do mundo do trabalho, da conexão das pessoas, de como vem mudando, né, o pensamento dessa geração. Meu pai traz uma bagagem muito bacana dentro do segmento, e eu acho que eu tenho uma responsabilidade de ser uma visionária, de olhar o futuro, de olhar o que está acontecendo nas próximas gerações, como que essa geração quer ser contratada, o que eles querem fazer, o que as empresas vão precisar. A gente tem muito esse olhar no nosso planejamento estratégico também. E eu acho que a mensagem é: não se preocupe se você acha que você não está no lugar certo, porque às vezes ele é o lugar que você precisa passar para chegar no lugar certo. E eu percebi isso, que eu precisei amadurecer muitas coisas na minha vida, né? Uma trajetória para que hoje eu fizesse um trabalho que realmente me realize e que possa realizar pessoas, que possa trazer diferença na vida das pessoas. Então, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu acho que hoje talvez eu também estaria pensando nisso. Acho que eu não estou no lugar certo. Então, hoje eu acho que eu posso fazer a diferença no lugar certo. E acho que cabe às pessoas também analisarem que só quem vive as barreiras, quem transcende as barreiras, as dificuldades, vive o propósito. Né? E hoje a gente vê os jovens muito nessa coisa de né, se eu não descobrir qual é o meu propósito, eu vou ter um treco. Mas, gente, existem propósitos na vida. Exatamente, né? Não é um propósito maior, são vários. Não vai baixar um negócio que fala assim, seu propósito é esse. Então, exatamente. Eu acho que você constrói isso, né, e você vai trazendo propósitos para sua vida em prol de um grande propósito. Né? Com certeza. Então, acho que tem que passar por tudo isso. Tem que passar por algumas barreiras para você viver o seu propósito, de fato. O propósito ele não chega pronto e você viveu, tá lindo. E, de repente, nesse caminhar que você percebe, poxa, esse é o meu propósito. Exatamente. Né? É esse caminhar, né? Exatamente. E uma coisa que eu aprendi muito e que eu exercito muito, que eu falo muito com as pessoas, que eu acho que isso faz muita diferença. Nem sempre a vida vai te dar o palco que você quer. Monte o seu e faça a diferença. Porque não adianta. Seu palco. Você não vai ter sempre tudo pronto do jeito que você quer. E às vezes as pessoas não estão enxergando o que você está enxergando. Então eu acho que hoje a vez do mercado é das pessoas que criam. É das pessoas que inovam e que trazem uma visão diferente. E aí eu vou te dar um exemplo. A gente tem disruptado muitas coisas na empresa e a forma como a gente atende os clientes. Né? A gente está olhando para uma visão estratégica de parceria de negócios com os nossos clientes. E quando a gente fala, por exemplo, em atender as empresas, atender os RHs, atender os times de talentos, suprir as necessidades das empresas em pessoas, isso passa muito além do recrutamento. Isso passa pela nossa responsabilidade de tornar aquelas áreas de pessoas, os RHs, um hub de reciclagem, um hub responsável pela atualização das suas pessoas. Né? O que a gente está chamando hoje de Reskilling Hub. Né? Então, a gente também está mudando a nossa forma de se comunicar. E a gente está criando conceitos e criando novos produtos e estratégias o tempo todo. Que bacana, que bacana. Então, esse é o futuro da C-Level. Olha, é o futuro que a gente pensa que vai ser hoje. Pode ser que a gente mude porque a gente vai acompanhando as necessidades do mercado. Mas sim. Mas no momento é esse. Exatamente. E sem apego também, né? Eu acho sem apego. Sem Nossa, apego. Perfeito, né? Renata. Sem apego, porque se a gente não escuta a visão do cliente, o que ele quer lá dentro, o que ele precisa lá dentro,
E nem que por isso a gente tem que desconstruir tudo o que a gente construiu até agora, nós vamos fazer. Então, acho que esse é um legado aí que a gente está construindo. Bacana. E então, assim, a mensagem principal que fica é: o lugar certo é aquele que você constrói. Então, acho que é um pouquinho desse Nossa, lugar. adorei. Vou anotar essa, tá? Vou anotar essa. Meu Deus, quantos insights vieram, assim. A cabeça começa a borbulhar. Eu sou aquela uma que você vai falando e eu vou formando uns filminhos. Eu vi uns balãozinhos aí, assim. Você percebe, eu percebi, né? Uns balãozinhos. Eu vou longe, gente, como eu viajo. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, esse TDAH me deixa louca. Mas é por isso que você é a pessoa certa para estar aqui, porque a gente quer reconstruir, construir o tempo todo. É isso aí. Renata, eu gostaria de aproveitar para agradecer a confiança que vocês estão depositando em mim, você, seu pai, a C-Level, né? Pelo convite para ser advisor da C-Level aqui em Santa Catarina, né? Assim, eu fiquei muito honrada pelo convite de estar como host desse podcast, o podcast da C-Level Connect. Nossa, assim, estou muito feliz realmente, que Deus nos abençoe a todos. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, que não tem como não ser, porque acredito, os convidados, gente, vocês vão ver, eu já falei no último episódio, né? O último episódio com o Renato, sobre isso. Os convidados são convidados de peso, são pessoas assim inspiradoras, são pessoas que, nossa, eu não posso dar muito spoiler, mas vocês vão amar os convidados. São pessoas que são empresários maravilhosos, são executivos que inspiram outras pessoas. E eu estou assim, muito, mas muito feliz mesmo de fazer parte dessa nova jornada da C-Level. Gostaria também de falar para vocês o seguinte, que a partir de agora vocês vão acompanhar a Renata em todos os episódios, que ela estará junto comigo aqui, conduzindo todos os podcasts, com toda essa energia que ela tem, porque ela tem uma energia, gente, que é assim, fora de série. Quem convive, quem está perto, a gente não consegue ficar calminha nem parada, porque ela vem de um jeito muito bom e ela bota todo mundo para cima e faz um auê danado. Não dá para ficar quietinho perto dela. Mas então, a energia muda o ambiente, né, Val? Muda o ambiente. A gente fica ativa e vamos. Exato. Renata, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela confiança, pela credibilidade que vocês estão depositando em mim. E por fazermos parte agora dessa equipe. Agora nós somos a equipe C-Level Connect. Com certeza. Todos os episódios semanais aqui para vocês e com muita gente de nome e de peso nesse meio empresarial. E aproveitar também, se vocês quiserem interagirem com a gente, sugerirem personalidades que vocês queiram escutar no mercado. Muitos podem ser nossos clientes, nossos parceiros de negócio, nós vamos trazê-los aqui. Então, contribuam, que nós vamos escutar vocês. É isso aí. Obrigada, Val. Obrigada, meu bem. E nós chegamos ao fim desse episódio e a partir da semana que vem, nós estaremos trazendo um empresário muito conhecido em todo o país e aqui na América do Sul todinho também. Quem estará conosco será o Mohamed Abud Vadi. O Morra. O Morra, né? O Morra. Exatamente. Ele estará aqui conosco e vocês vão se inspirar demais na história de vida e na história empresarial que ele tem, né, Renata? Exatamente. Não percam. Incrível. E nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, LinkedIn, Spotify. Estamos lá. C-Level Connect. Desculpa, C-Level Executive. Exatamente. Aguardamos vocês no próximo episódio. Obrigada.